estamos aqui outra vez, graças a Deus. Nosso tema de hoje é este: Lula e tal especialista, e eu, por minha conta, coloquei a máfia do guarda-pau branco. E ai de quem queira me questionar, porque é uma grande verdade. Eu quero falar com você um pouquinho sobre esse assunto. Eu peço que você assista até o final desse conteúdo, porque ele te interessa, que você compartilhe, que você está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Já veio certinho todos vocês agora, para não deixar para depois, que o YouTube entende que o conteúdo é bom e mostra para mais pessoas, e obviamente o comentário e o compartilhamento são muito importantes. Então vamos nessa. Lula lançou novamente o programa Mais Médicos, e alguns repórteres reacionários, evidentemente, já disseram que ele está fazendo uma reciclagem. É óbvio que ele tem que fazer uma reciclagem, ou seja, trazer de volta, porque o Trevoso tirou tudo. Inclusive houve uma grande demonização sobre os médicos cubanos, muito especialistas, e que, bem verdade, inclusive muita gente famosa, etc., nos Estados Unidos, que tem uma tecnologia médica de ponta, vai a Cuba para se tratar de câncer e de outras doenças que não estão encontrando solução no seu país de origem, no caso dos Estados Unidos, e o mundo, boa parte, vai a Cuba para se tratar. Mas houve uma demonização, e é preciso primeiramente entender o seguinte, e eu vou agora aqui, talvez cobre, porque as universidades federais, por incrível que possa parecer, elas abrigam os alunos oriundos das escolas particulares, porque o vestibular de uma universidade federal é tenebroso. E lá, que seria o lugar para ser daqueles que são menos favorecidos, na verdade é o lugar onde estão os ricos. E obviamente a medicina, ela vem de uma classe média alta ou de ricos que podem usar de um tempo, que a medicina toma muito tempo, além de muito dinheiro. Então, só para fazer um spoiler aqui, o ideal, então, já que o governo quer apostar nisso, quer apostar aquilo, é apostar nas pessoas sem recursos que queiram fazer medicina, dando espaço dentro da Universidade Federal, pagando uma bolsa para que o indivíduo, porque não pode estar trabalhando também, porque a faculdade de dia tem todo aquele aparato necessário para que a pessoa possa se formar. Uma outra questão que tem um erro no Brasil é que o bonitinho, a bonitinha, tá fazendo estágio, nem se formou ainda, mas já quer botar no guarda-pau doutor. E doutor é aquele que faz doutorado, assim como pós-graduado, etc. e tal. E é verdade o que o Lula disse, que falta um especialista na cidade. Também na fala dele, ele diz que às vezes o prefeito quer contratar, e tem situações que já aconteceram aqui em Estância Velha, e não consegue contratar o tal especialista. Mas por que não consegue contratar o especialista? Então nós temos dois problemas. O primeiro problema, e muitas pessoas também não querem atender pelo SUS, muitos médicos, porque a tabela do SUS é muito baixa. O Lula já falou sobre isso em campanha, que tinha que aumentar a tabela de pagamentos honorários médicos, que o ideal seria ficar pelo menos como funciona a ANB, que é a Associação Médica Brasileira, que é a tabela de referência do que pode ser cobrado por um médico. E um outro fator é que esses médicos, a sua maioria, não quer pagar impostos. Um exemplo clássico, você já deve ter vivido essa experiência, você vai ao consultório médico e ali a consulta é 300, mas se você quiser um recibo dessa consulta para bater no seu imposto de renda, ela é 350. Ou seja, o médico quer colocar para o paciente pagar o imposto que deveria ser pago por ele. E aí então, nessa questão de contratação nos municípios, eles não querem ter que pagar imposto, então eles preferem pertencer a uma cooperativa, ser cooperativado, que aí eles não têm que pagar imposto. Percebeu? Além por isso que eu estou questionando a máfia do guarda-pau branco. São verdadeiros sonegadores de impostos na sua grande maioria. É evidente, e vamos destacar, de médicos fantásticos, dedicados, médicos que são assim, se entregam para aquilo que eles se propuseram a fazer na medicina, tanto é que atendem pelo SUS, às vezes faz uma consulta gratuita quando a pessoa não tem dinheiro, mas a maioria é mercenária e eles querem a grana. Essa é a grande verdade. E quiçá ir para lugares longínquos, como é a proposta do Mais Médicos. Eu fui dar uma olhada, ao que parece são cerca de 31 mil reais que um médico nesse novo programa deverá ganhar. Mas o Lula já advertiu, evidentemente, que a ideia é pegar médicos brasileiros justamente pela demonização dos médicos cubanos. E depois médicos brasileiros que estão no exterior, médicos brasileiros que estudaram através do FIES, e se não conseguir, então
vai importar médico, seja dos Estados Unidos, seja de Cuba, seja do que for. A grande verdade é que o tal especialista que o Lula tanto fala é mais um problema do próprio especialista que não quer se sujeitar a um salário X oferecido pelo SUS ou pela saúde do município, porque eles querem a grana e muito menos querer ir para longe, onde, como o próprio Lula também disse, eles não têm as benesses do shopping, do cinema, do fast food, das festas, etc. e tal. Então, esse problema é um problema crônico no país e é preciso entender que a nossa medicina ela é elitista. E repito, por quê? Porque a maioria dos médicos e médicas neste país são oriundos de uma classe média alta ou ricos. Portanto, além de exercer a medicina, existe um status sobre o fato de ser médico ou ser médica, e em função desse status também está atrelado ao quanto eles vão faturar. Lamentavelmente, já teve também médicos, e isso aconteceu aqui na cidade, segundo uma fonte, segundo uma informação, de que o laboratório fazia uma promoção, se o médico receitasse X receitas, ganharia alguns prêmios. E um médico este, que eu não vou citar nome, porque também a fonte pediu um sigilo sobre isso, ganhou televisão e muitas coisas, e era o que mais receitava aquele remédio. Olha o absurdo. Então, nós temos que começar a regrar essa nossa medicina. De novo, nós temos excelentes médicos, nós temos pessoas vocacionadas como enfermeiras, enfermeiros, técnicos e técnicas de enfermagem, mas nós temos nesse nicho, especialmente nos médicos, uma grande máfia. Tanto é verdade também que o CREMERS tem uma dificuldade enorme de poder atuar naquele médico faltoso, e até mesmo o colega se furta a denunciar este colega faltoso, inclusive na questão mais caótica que existe, que é o chamado erro médico. E essas coisas só acontecem quando vai a parte uma denúncia de um familiar ou de alguém para o Ministério Público, que abre uma investigação, e aí com isso poderá vir a punição. Então aí o CREMER não tem outra coisa a fazer senão caçar os direitos deste médico clinicar ou operar, seja lá o que for. Como nós já temos visto em alguns médicos pelo país, da questão de abuso nas mulheres, estupros e etc, e etc, e etc. Então, vamos apostar no Mais Médicos, porque nós precisamos salvar as pessoas, porque de fato é um absurdo você conseguir um especialista. É um parto de cesariana com risco de morte para a mãe e para a criança. É um jargão que eu uso, porque, de fato mesmo, como o próprio Lula diz, e você sabe, nós sabemos, às vezes, e isso vale também para os exames especializados. Leva 1 ano, leva 2, e a criatura adoece cada vez mais, e morre por não ter tido atendimento com especialista ou não ter tido um exame especializado, que é outra questão que nós temos que tratar. Mas existe um outro problema também que deve ser destacado nessa questão do especialista, do médico de saúde. A maioria das prefeituras prefere descarregar nos grandes, as cidades pequenas, descarregar nos grandes centros a sua clientela, o seu habitante, para Porto Alegre, exemplo, Novo Hamburgo, aqui no sul, estou falando, né? Isso também acontece aí onde você mora. Porto Alegre, nas grandes cidades onde tem hospital de referência, ou hospital com atendimento mais especializado, com equipamento de ponta, e isso tudo prejudica e sufoca o atendimento dessas localidades e também sacrifica as pessoas do interior, porque os prefeitinhos, e o povo é culpado disso, não investe às vezes nem na atenção básica de saúde, que é a grande sacada. Dizendo isso, eu digo, se apostar na atenção básica de saúde, os hospitais estarão esvaziados. A questão da correria por exame especializada estará esvaziada. O médico da família, que aqui em Santa Isabel foi destruído num dos governos aí que já passou, mas que isso é importante, que aquela visita do médico em casa, que cuida, é o médico da família, onde esse, por sua vez, tem um diagnóstico mais preciso da situação desse paciente. Então, eu só queria fazer esse relato, que o problema maior do especialista é porque eles não querem ter que pagar impostos,
Eles não querem se sujeitar a determinadas coisas e eles querem é grana. Aliás, eu vou deixar o link para você de uma matéria que eu capturei para você ver como é que é o juramento dos médicos. Você lendo o juramento, você vai verificar que a maioria, nem de longe, cumpra aquilo que jura na medicina, que vem desde lá do pai da medicina, na sua vida prática de cotidiano. Então, na verdade é uma grande falácia, na colação de grau ele levanta a mão e faz o seu juramento, mas depois ele segue o juramento do seu coração, que é grana, status e notoriedade. E aí, o pobre que se exploda, no jargão popular. E as famílias ricas também acham um absurdo o seu filho, que tanto estudou, que tanto eles investiram, ter que sujeitar o viver pobre na periferia, nos lugares longínquos, quando ele pode ter uma boa clínica, trabalhar num Einstein ou num grande hospital espalhado pelo Brasil, de referência, de renome, e ser o doutor fulano de tal. É isso aí. Está lá no meu recado, que é a voz da esquerda resistente. A verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.